E aí, pessoal, estamos de volta. Eu espero que todos vocês estejam bem. E eu sou o professor Gerson e agora nós vamos ter a aula de matemática. E nessa primeira aula de matemática eu separei um conteúdo que é muito tranquilo, que é fácil, que eu tenho certeza que vocês vão se sair muito bem. Esse conteúdo ele vai servir aqui para vocês como base, tá bom? Então, esse conteúdo é fácil, nós vamos estudar os números naturais, as 4 operações, adição, subtração, multiplicação e divisão. E aí, vejam, depois vocês vão ter aula com o professor Kleber, já falando sobre expressões, e aí vocês vão usar muito mais esses conteúdos. Mas hoje também nós vamos ver várias questões de Instituto Federal que vocês vão usar esses conteúdos. Apesar de simples, você vai ter muita prática, beleza? Ó, vamos começar aqui. Então, como eu disse, na aula de hoje nós vamos resolver problemas envolvendo as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão com os números naturais. Pessoal, eu falei dos números naturais. Então, quais são eles? Que números são esses? E a resposta é simples. O que é um número natural para vocês, pessoal? Natural é algo simples, né? É algo que já faz parte do seu dia a dia. E eu acredito que todos vocês, quando aprenderam a contar, começaram por esses números. 1, depois 2, 3, 4, 5, 6 e assim em diante. Então, esses números aí, acrescentando zero, são os números naturais, tá bom? Eu coloquei aí na tela para vocês observarem esses números, esse conjunto dos números naturais. Aqui a gente tem um símbolo do conjunto dos números naturais, tá bom? Então, viu esse símbolo aí? Já sabe, é conjunto dos números naturais. E quais são eles? Eles estão aqui, ó. 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Você pode observar aí na tela e pensar, professor, quer dizer, ele vai até o 11? Não, não vai até o 11. Os números naturais, eles são formados começando do 0 e sempre somando de mais 1. Tá tranquilo? Então, ó, por exemplo, pegou o 11, soma mais 1. 11 mais 1, 12. Então, 12 também é um número natural. Valeu, pessoal? Todo mundo entendeu? Agora, eu quero mostrar uma ideia aqui para vocês que nós vamos usar para resolver uma questãozinha, que é a ideia de sucessor, tá bom? A ideia de sucessor. E aí vamos pensar o que é um sucessor, né? Por exemplo, o sucessor de 5. Qual o sucessor de 5? A ideia de sucessor é bem tranquila. Então, pensa no número e soma mais 1. Então, 5 mais 1, ou seja, o próximo número depois de 5 é o 6. Então, o sucessor de 5, nesse caso, nós temos é o 6. Tranquilo? Outra ideia que eu quero trazer para vocês é a ideia de antecessor. Qual o antecessor, por exemplo, do número... Qual o antecessor de 10? O que é que vem antes de 10? Você pode pensar assim, né? Então, ó, antes do número 10, tem vários números, mas o primeiro antes dele é o 9. Então, o sucessor de 9 é o... O sucessor não, desculpa, o antecessor de 10 é o 9. Tá tranquilo? Beleza? Show de bola. E nós já vamos usar isso para resolver a próxima questão. Ó, temos aí a primeira questão. Sobre os números naturais, julgue as afirmativas a seguir. Olha a primeira afirmativa. Todo número natural possui sucessor? E aí, será que isso é verdade? Será se a gente tem um número natural, a gente consegue um outro que é sucessor dele e vai pertencer aos números naturais? Vai ser o número natural? Sim, né? Ó, voltei aqui para vocês entenderem. Por exemplo, pensa no 11. Existe outro número depois de 11 que é natural? Existe. Depois de 11 a gente tem o 12. Então, beleza. Então, a primeira afirmação, a primeira afirmativa aqui, ela é verdadeira. Agora, olha a segunda. Todo número natural possui um antecessor. Será se isso é verdade? Todo número natural possui um antecessor? Vamos voltar aqui o slide. Ó, por exemplo, o antecessor de 3 é o 2. O antecessor de 2 é o 1. Agora, o antecessor de 1 é o 0. Agora pensa bem. Quem vem antes de 0? Se a gente está falando do conjunto dos números naturais, antes de 0 a gente não tem nenhum. Tá bom? Muitos de vocês podem ter gritado aí, ah, professor, o menos 1. Mas calma lá, pessoal. Menos 1 não é um número natural. Tá bom? Você não aprendeu a contar e já foi assim, ah, menos 1, menos 2. Não.
Você não aprendeu a contar com eles, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, nem todo número natural possui um antecessor. Então, essa segunda afirmação, ela é falsa. Terceira, o conjunto dos números naturais é infinito. E aí, será se é verdade? Ou seja, basicamente você está perguntando, será se tem fim o conjunto dos números naturais? A resposta é que não. Até pela própria formação. Então, se você pensar num número natural, tudo bem? Soma mais um. Esse número também vai ser natural. Ou seja, o conjunto dos números naturais é sim infinito. Então, essa afirmativa ela é verdadeira. Agora aqui, marque a alternativa correta. Somente a afirmativa 1 é verdadeira? Será se está verdade? Será se é verdade? Somente a afirmativa 1 é verdadeira? Não. Nós temos duas verdadeiras aí, tá bom? Então a letra A já descarta. Letra B. Somente a afirmativa 2 é verdadeira. A afirmativa 2, ela é verdadeira? Não, professor. Ela é falsa. Letra C. Somente a afirmativa 3 é verdadeira. Somente ela? Claro que não, né? Nós sabemos que a afirmativa 1 e 2 são verdadeiras. Letra D. Somente a afirmativa 1 é falsa. E aí, a afirmativa 1, ela é falsa? Não, ela não é falsa. Na verdade, a 1 é verdadeira. E aí, sobra pra gente só a letra E. Somente a afirmativa 2 é falsa. E isso aqui é verdade, somente ela mesma é falsa. Beleza? Então, a resposta certa aqui é a letra E de eita, mas tá fácil, professor. Beleza? Vamos passar aqui, que agora nós vamos falar sobre a adição. E a primeira ideia que eu quero trazer para vocês aqui é quando é que a gente deve usar a adição. Muitas vezes você vê um problema e não sabe que operação é que eu devo usar aqui. É uma adição, é uma subtração, eu vou fazer uma conta de mais, de menos. Então eu vou trazer aqui as ideias principais para vocês. Ó. Quando nós vamos usar? Nós vamos usar quando o problema trouxer uma ideia de adicionar. Tudo bem? Vamos usar também quando o problema, a situação problema trouxer uma ideia de juntar. Também quando a gente tiver a ideia de acrescentar, pessoal. Então tudo isso a gente vai fazer uma adição. E também a soma. Somar é adicionar. Tá tranquilo? Então, na prática, quando você vê a palavra adição, lembra da soma, que eu tenho certeza que vocês associam bem. Agora é o seguinte, ó, vou colocar aí para vocês um exemplo. Como é que a gente faz essa soma, né? 1.287 mais 389. Bem, primeiramente nós vamos ter que montar essa conta para resolver. Veja que se a gente tivesse números pequenos, por exemplo, 4 mais 5, é fácil de somar, você consegue contar nos dedos. Mas nesse caso, usar os dedos não vai ser tão prático, beleza? Pelo menos não da forma convencional. Aí o que é que a gente faz? Vamos montar essa conta, mas antes de montar a conta para resolver, é importante vocês lembrarem de um conhecimentozinho que vocês estudam lá no ensino fundamental 1, lá nas primeiras séries do ensino fundamental. Que é o quê? Unidade, dezena, centena, unidade milhar e assim por diante. Ó, como é que a gente faz? Vou colocar aqui para vocês onde é que está a unidade. A unidade, ele sempre é o primeiro algarismo da direita para a esquerda, tá bom? Então aqui a gente tem a unidade, no caso é o 7 do 1287. A dezena é o 8, tá bom? Centena, a posição da centena aqui tem o 2. E a posição da unidade milhar, vou colocar somente um M aqui, é 1. Aí a gente vai fazer a mesma coisa no 389. Então, unidade, 9, dezena, 8, centena, 3. Por que isso é importante, professor? Assim, não precisa você, toda vez que vê uma soma, colocar esses números, mas é necessário que vocês coloquem os números um abaixo do outro de acordo com a ordem, tá bom? Então, unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e assim por diante. Ó, coloquei aí 1287, aí embaixo, respeitando as ordens, 389, nós temos aí o sinalzinho da adição, mais, embaixo a gente coloca um segmento, e aí embaixo desse resultado, embaixo desse segmento nós vamos ter o resultado, tá beleza? Como é que a gente começa? A gente começa pela ordem das unidades, não esquece isso, tá bom? Então a gente começa sempre da direita para a esquerda. A gente tem, ó, 7 mais 9. Bem, como é que a gente faz para somar 7 mais 9? E o que é que eu vou colocar embaixo aí, professor? É simples, ó.
7 mais 9 é igual a 16, tudo bem? Aí você faz o seguinte, ó, você não pode colocar logo 16 de cara ali embaixo, porque nós temos 2 algarismos. Nós vamos colocar um algarismo por vez. Aí, professor, mas o que é que a gente faz? Eu já até mostrei aqui para vocês, ó. O que é que nós vamos fazer? Aqui o 16 a gente separou como sendo 10 mais 6. Eu quero trazer dessa forma para vocês poderem entender o que é que acontece de fato. Ó, 10 mais 6. O que é que você vai fazer? Você vai pegar esse 10, que é 10 unidades, e transformar para dezena, pessoal. É isso que acontece. Então, ó, 10 unidades, na verdade, é igual a uma dezena. Tranquilo? Lembrou disso aí? Então, show de bola. Então, o que é que vai ficar no nosso resultado ali? Ou seja, embaixo daquele segmento, o que é que nós vamos colocar na ordem das unidades? Nós vamos colocar somente o 6. E aquele 10 que a gente transformou em dezena vai para a próxima ordem. Vou mostrar para vocês como. Ó, coloquei o 6. E aquele 10 que eu transformei em 1 vai para a ordem das dezenas. Show de bola? Só que assim, professor, quer dizer que toda vez eu vou ficar separando esses números para poder somar? De jeito nenhum. Eu quero trazer para vocês o que é que acontece. Mas na prática, não faça isso não, tá bom? Porque senão você vai demorar muito. Então, o que é que você faz? Ó, fica sempre o algarismo das unidades e sobe para a próxima ordem, o próximo algarismo. Tudo bem? Tranquilo? No caso, é 1. Agora aqui nós vamos somar os números que estão na ordem das dezenas. Então, nós temos aqui 1 mais 8 mais 8. 1 mais 8 é 9, 9 mais 8, 17. Então, a gente poderia pensar da mesma forma. 17 a gente separa em 10 mais 7. Só que nesse caso aqui, ó, esse 10, só para vocês entenderem o que está acontecendo. Esse 10, ele não é mais 10 unidades. Nós temos 10 dezenas. Então, quando a gente for transformar, a gente vai transformar esse 10 dezenas, na verdade, em uma centena. Tudo bem? Presta atenção nisso. Nós tínhamos 17 dezenas. Então, nós vamos transformar agora para centena. Beleza? Então, quem que fica? Do mesmo jeito anteriormente, ó. Na ordem das dezenas vai ficar o 7. E nós vamos pegar esse 1 e elevar para a próxima ordem, que é das centenas. Tá bom? Ficou aí o 7. E agora 1 para a ordem das centenas. E agora o que é que nós vamos fazer? Somar os algarismos das ordens das centenas. Então vamos lá, 1 mais 2 mais 3, 6. Aqui não tem complicação. Por quê? Só deu um algarismo o resultado. Então a gente só coloca o 6. E agora vamos para a última, ó, ordem das milhares. Vê aqui embaixo, né, a gente tem um número em cima, mas embaixo não tem nenhum outro. O que a gente faz? Simples, abaixa o número que está em cima. Então está aí o resultado. O resultado é 1676. Valeu, pessoal? Agora nós vamos para um problema também a respeito da adição. Esse problema é um problema do Instituto Federal do Piauí, que ocorreu em 2018, e veja como é tranquilo resolver ele, tá bom? Ó, a seguir está representada uma operação de adição, onde as parcelas são números compostos por 3 dígitos e a soma estão expressas no sistema de numeração decimal. Aqui uma informação muito importante, então já vai circulando, ó. X, Y e Z são dígitos entre 0 e 9, tudo bem? Então, grava essa informação aí, que ela vai ser importante. Então, se a adição está correta, quanto vale x mais y mais z mais w? Então, nessa parte, para conhecer essa soma, eu tenho que conhecer cada um dos elementos que fazem parte dessa soma, cada parcela. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem que descobrir o valor de x, a gente tem que descobrir o valor do y, a gente tem que descobrir o valor do z e aí depois a gente tem que descobrir o valor de w. Depois disso, basta somar. E como é que nós vamos descobrir isso? Bem, nós vamos pensar como se a gente estivesse fazendo essa soma. Começando aqui, ó, pela ordem das unidades. O que é que você tem na ordem das unidades? Você tem 4, mais um valor aí x que você não conhece, mais um valor 6, mais 6, e isso está dando um número que termina em 7. Olha, presta atenção nisso, termina em 7. Porque eu não posso dizer que é 7. Sabe por que eu não posso dizer que é 7? Olha o 4 e o 6. 4 mais 6 já dá 10. Como é que isso pode ser 7? Mas e aí, professor, como é que a gente vai saber que número é esse? Qual é o valor dessa soma? É o seguinte, nós vamos pensar no valor máximo que essa soma pode alcançar. Então, o valor máximo que essa soma pode alcançar, ó, é quando o x for o 9, que é o maior valor que ele pode assumir. E se o x for 9, quanto é que fica 4 mais 9 mais 6? 4 mais 9 mais 6 é igual a 19. Então, esse é o valor máximo.
Então já sabemos o quê? Por exemplo, que essa soma é maior do que 10, mas é menor do que 19. E esse número tem que terminar em 7. Então, dá para saber que número é esse? Sim, professor. Eu acredito que vocês gritaram daí, né? Esse número é o 17, professor. É o número que é maior que 10, é menor que 19 e termina em 7. Agora, sabendo disso, ó, deixa eu apagar aqui para a gente ganhar um espaço. Sabendo disso, quem vai ser o x? Ou seja, qual o valor de x? Então, o x só pode ser o próprio 7, tá bom? Por que, professor? Por que próprio 7? Porque é o seguinte, pessoal, ó, 4 mais 7 mais 6 é igual a 17. Então, beleza? Então, já descobrimos o valor de x. Vamos colocar aqui, x é 7. E para descobrir o valor de y? Para descobrir o valor de y, nós vamos somar todos os números que estão na ordem das dezenas, tudo bem? Só que tem uma coisa que vocês devem prestar atenção. Se vacilou aqui, vai perder a questão. Sabe por quê? Lembra como nós fizemos anteriormente? Fica o 7 e aqui, ó, sobe o 1 para a próxima ordem. Então, não esqueça disso. Então, aqui, ó, vem 1 para a próxima ordem. Se esquecer desse 1, já era a questão. Então, ó, vamos lá. 1 mais y mais 5 mais 8 tá dando o número que termina em 8. E aí, professor, qual é o valor do número y? Então, nós vamos raciocinar como nós fizemos anteriormente. Então, a gente tem, ó, 1 mais y mais 5 mais 8, dando o número que termina em 8. Por que termina em 8, professor? Ora, se você já somar 1 mais 5 é 6, mais 8 já dá 14. Então, esse número tem que ser maior que 8. Tranquilo? Agora, lembra qual é o valor máximo que o y pode assumir? É igual a 9. E se o y for 9, o que é que acontece? Ó? Vai ficar 1 mais 9 mais 5 mais 8. 1 mais 9 mais 5 mais 8 é igual a 23. Tá bom? Então, o maior valor que isso pode assumir é 23. A gente já sabe que essa soma é maior do que 14. Então, que número é que é maior que 14, menor que 23 e termina em 8? Então, esse número é o próprio 18. Tranquilo? Beleza? Deu para entender isso? Ó, Então, assim, nesse caso, agora o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que lembrar qual é o número que você soma com 14, que é a soma de 1 mais 5 mais 8, que vai terminar, ou seja, que a soma vai resultar em 18. Então, esse número é o 4. Beleza? Então, descobriu agora o valor do y. Vou colocar ele aqui. Y é 4. O que é que a gente vai fazer agora? Descobrir o valor de z. Só que antes, ó, lembra? Fica 8 e sobe 1. Não esquece desse 1 aí, tá bom? Esse 1 é a chave da solução. Agora vamos fazer o quê? 1 mais 9 mais 7 mais z. E isso está dando um número que termina em 3. Ó, vamos lá. 1 mais 9 mais 7 mais o número z. E aí está dando um número que termina em 3. Vamos fazer essa soma aqui com os números que nós já conhecemos. Ó. 1 mais 9 mais 7 é igual a 17. Então, esse número que a gente tem que ser maior que 17. O valor máximo que o z pode assumir é quando for 9. Então, vamos pensar mais rápido. Tem um 17 mais 9, 26. Ou seja, essa soma tem que ser menor do que 26, porque o número termina em 3. Agora, vamos lá. Qual é o número que é maior do que 17, mas é menor do que 26 e termina em 3? É o 23. Opa! Vou apagar aqui. Então, esse número é o 23. Beleza? Ou seja, qual é o número que você soma com o 17, que era essa soma aqui que a gente já tinha, que vai resultar em 23? Fácil, né? O z tem que ser o número 6. Show de bola? Beleza? Estão entendendo? Eu espero que sim. Eu acredito que sim, né? Agora falta a gente descobrir só o valor do W. Mas aí o valor do W, pessoal, é tranquilo. Sabe por quê? Ó, lembra? Fica o 3 e sobe o 2. Então o 2 vai subir. Mas ele vai subir para onde? Se não tem ninguém aqui. Então nós só abaixamos ele. Mas quem está embaixo? O W. Aqui acabou, pessoal. O W tem que ser igual a 2. Beleza? Show de bola? Agora o que é que a gente tem que fazer para encerrar? Somar todos esses números. Então nós vamos fazer isso. Quando a gente somar tudo, ó, 7 mais 4, 11. 11 mais 6, 17. 17 mais 2, 19.
Então acabou aí a questão, a resposta certa, ela é letra D, de muito fácil, tá bom? Então agora nós vamos falar sobre a próxima operação básica, que é a subtração. E aí já tem uma pergunta: quando devemos usar a subtração? Bem, nós vamos usar a subtração quando o problema, a situação, tiver uma ideia de diminuir, ficar menor, tá bom? E tem uma perguntinha: quanto falta? Bem, se trouxe a ideia de quanto falta para você, você vai usar uma subtração. Outra ideia é de completar. A ideia de completar também traz, né, dependendo da situação do problema, traz uma ideia de subtração. E a ideia de tirar é clássico. Você vai tirar uma quantidade de outra, você usa uma subtração. Beleza, professor, já sei quando usar, mas como é que a gente executa uma subtração? Coloquei aí para vocês, ó. 2.400 menos 153. Como é que a gente faz essa conta? Lembra novamente das ordens, unidade, dezena, centena e unidade milhar e assim por diante. O que aí nós vamos fazer? Do mesmo modo como na adição. Então, só que agora vamos colocar o sinal de menos. Naquele sinal de mais, coloca o sinal de menos, coloca aí o segmento aí abaixo do 153 e nós vamos fazer essa soma. Aliás, desculpa, nós vamos fazer essa subtração. Como é que a gente vai fazer? Vamos começar pelas unidades. Só que como é que você vai pensar aqui? Você vai pensar o seguinte, ó, tem uma certa quantidade em cima e eu vou tirar dessa quantidade a quantidade de baixo. Como assim, professor? Tem um zero, eu quero tirar 3. Primeiro aqui você vê que tem um problema, não tem? Como é que você tem 0 e quer tirar 3, professor? Não faz sentido, né? Então, ó, para os números naturais, não, né? O que a gente faz? A gente começa a pedir emprestado. Então, ó, a ordem das unidades pede para dezena. A dezena, vocês estão vendo aí, ó, está quebrada, não tem nada. Então, a dezena vai pedir emprestado para a centena. A centena tem 4, vai doar 1. Então, quando doa 1, já vou riscar esse 4, fica 3. E aí, ó, vem 10 para a ordem das dezenas, só que presta atenção no que está acontecendo. As unidades pediu emprestado também. Então, ó, no lugar de 10, as dezenas ficam com 9. E agora sim, chega a 10 nas unidades. Então, resumindo, 10 tira 3, que agora é o que nós temos na ordem das unidades, fica com 7. Vamos para a próxima. Você tem 9, tira 5, fica com 4 dezenas. Você tem 3, tira 1, fica com 2 dezenas. E por último, a gente tem esse 2. Nem mexemos nesse 2 e não tem nenhum número embaixo dele. O que é que a gente faz? Só abaixa esse número. Então, o resultado que a gente tem aí, ó, é 2.247. Beleza? Show de bola? Agora eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Ó, tem como a gente testar para saber se essa operação está correta. Como é que a gente faz? A gente pega o resultado que a gente obteve, 2.247, e soma com esse número que nós tiramos. E o resultado tem que dar o quê, professor? O resultado tem que ser igual a 2.400. Se fez, se está certo, beleza. Se não, você errou alguma coisa, tá bom? Então é muito importante você prestar atenção nisso, sempre estar verificando as suas contas. Se tiver dúvida, verifique sempre, beleza? Agora tem uma questãozinha aqui tranquila que vai cair, que caiu na subtração. Caiu uma subtração também, né, do Instituto Federal do Maranhão. Ó, a COP do 26, que é a 26ª edição da Confederação das Partes, né, do quadro da ONU sobre mudanças do clima. O evento ocorre anualmente, mas no ano de 2020, em razão da pandemia do coronavírus, a COP26 ou COP26, né, não ocorreu, tendo sido adiada para o ano de 2021. Ó, com base nessas informações, a COP1 ocorreu no ano de... Então tem muita informação aí, é importante a gente ler com calma, com cuidado, tá bom? Sempre que tiver dúvida, lê novamente a questão. Então, nesse caso aqui, ó, ele falou, ele tem uma informação aqui que é muito importante, que o evento ocorre anualmente, ou seja, todos os anos nós temos esse evento. Aí, ó, a questão disse que a COP26, ela ocorreu em 2021, mas, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Então, mas, na verdade, era para ter ocorrido em 2020. Então, vamos associar dessa maneira. Beleza? Aí, o que nós queremos saber? A COP1. Quando foi que ocorreu a primeira confederação das partes?
Quando foi que ocorreu isso? Aí aqui tem uma ideia que é muito simples, pessoal. Mas é muito, muito, muito simples mesmo. Sabe o que é que você faz? Você pensa, ó, de 26 para 1, quanto é que eu tenho que diminuir? Bom, você tem que diminuir 25. Então, 26 menos 25 é 1. Então, aqui no ano você vai fazer a mesma coisa. Você vai diminuir 25. E aí, quando você fizer isso, ó, 2020 menos 25, quanto é que fica? Vamos fazer essa conta aqui para ninguém ter mais dúvidas. Como é que a gente faz? Ó? Então, já coloquei lá 2020 menos 25. Aqui você já sabe, né? Então, ó, tem um 0, quero tirar 5, vou ter que pedir emprestado. O 2 vai ficar somente com 1 e chega a 10 na ordem das unidades. Então, 10 agora tira 5, fica com 5. Tem um que quer tirar 2, vai dar certo, professor? Não. Vamos pedir emprestado. Aqui, ó, nesse caso, o 0 deixa de existir, né? Agora vamos pedir emprestado novamente, porque não tem nada. Ó, o 2 passa a ser 1. E agora, nesse lugar de 0, fica 10. Mas lembra que a outra ordem pediu emprestado. Então, no lugar de 10, fica 9. Deixa eu escrever mais bonitinho aqui para vocês entenderem. Ó, então, aqui, na ordem das centenas, vai ficar 9. E chega mais 10 na ordem das dezenas. Só que eu já tinha 1. Aí 1 mais 10, então fica com 11. Agora você tem 11, tira 2, é igual a 9. Tá, beleza? Na ordem aqui das milhar, né, ficou só 1. Na ordem das milhar, ficou somente 1. Então a gente abaixa esse 1. Opa, antes aqui, ó, tem um detalhe, tem um 9 aqui na ordem das centenas. Como é que eu ia esquecer disso, né? Então agora aqui sim, baixa 1 para a ordem das milhar. Então qual foi o ano que aconteceu a primeira confederação das partes? Em 1995. Show de bola! Então, resposta certa, letra D. Vocês estão vendo que as questões elas não são difíceis, mas elas requerem interpretação. Então, é importante você ler com calma. Beleza? Vamos agora para a quarta questão. Pedro e João jogaram uma partida de bolinhas de gude. No final, João tinha 20 bolinhas que correspondiam a 8 bolinhas a mais que Pedro. João e Pedro tinham juntos, aí tem muita informação, né? Aliás, nem tantas, mas tem uma interpretaçãozinha aqui que nós temos que ter, que é o seguinte, ó. João tinha 20 bolinhas. Deixa eu escrever aqui, ó. Só um instante. Aqui, ó. João. Vou escrever. Quantas bolinhas João tinha? João tinha 20. E Pedro? Quantas bolinhas Pedro tinha? Como é que a gente vai descobrir isso? Ó? Quando ele fala aqui, ó. 20 bolinhas o João tinha, que correspondiam a 8 bolinhas a mais que Pedro. Tá bom? Então, se o João tinha 8 a mais que Pedro, quantos tinha Pedro? Pedro tem 20 menos 8. E 20 menos 8, dá para fazer a conta rapidamente, né? Não precisa nem montar. 20 menos 8 é igual a 12. Tranquilo? Então, João tinha 20, Pedro tinha 12. Então, quantos dois tinham juntos? Que essa é a pergunta. Cuidado, tá bom? Veja aí que nas alternativas, ó, a gente tem 28, tem 32, tem 40, tem 48. Dependendo de como você tentar resolver, você pode chegar numa alternativa errada e vai estar lá. Então, é muito importante que vocês leiam com calma. Então, 20 mais 12, 32. Tranquilo? Então, pegou a quantidade que João tinha com a quantidade que Pedro tinha. Beleza? Agora nós vamos falar sobre a multiplicação. E quando nós devemos usar a multiplicação? Primeiro, para adicionar parcelas iguais. Então, se a gente tem várias parcelas iguais, a gente lembra da multiplicação. Segundo, para uma organização retangular. Então, se a gente tem uma série de elementos que estão organizados de forma retangular, ou seja, com linhas e colunas, para a gente determinar a quantidade de objetos que a gente tem aí, a gente faz também uma multiplicação, multiplica o número de linhas pelo número de colunas, e a gente sabe quantos objetos tem, tá beleza? Outra ideia é de combinações. Por exemplo, imagine que para vir para cá, eu separei 2 camisas e separei também 3 calças, tudo bem? Então, separei 2 camisas e 3 calças. Então, de quantos modos eu poderia estar aqui hoje? Então, ou seja, de quantos modos eu poderia me vestir para estar aqui hoje? Simples, você faz 2 vezes 3, você tem 6. Então, de 6
combinações diferentes de camisas e calças, beleza? Show de bola? Então também tem uma ideia de proporcionalidade. Aqui a gente tem proporcionalidade, como é que seria, né? Deixa eu pensar aqui para vocês um probleminha. Imagine que João colocou 2 litros de combustível em seu carro. Tudo bem? Aí, digamos que ele rodou 25 quilômetros com esses 2 litros. Aí a pergunta, se ele colocar 4 litros de combustível, ele vai conseguir rodar quantos quilômetros? Aí nesse caso aqui é bem fácil, né? Como é que você faz essa ideia de proporcionalidade? Se você observar, de 2 para 4, nós multiplicamos por 2. Então aqui nós também vamos multiplicar por 2, tá bom? Então 25 vezes 2, 50. Então se ele colocou 2 litros e rodou 25, se ele colocar 4 litros, vai rodar 50. Beleza? Essa ideia aqui é uma ideia de proporcionalidade. Show de bola! Agora eu vou apagar aqui para a gente falar um pouco mais sobre a multiplicação. Na verdade, mostrar como é que a gente faz uma multiplicação e qual o sentido dela. Então nós temos aí 4 vezes 5. Como é que você deve pensar em 4 vezes 5? Simples. Você vai pensar em 4 grupos de 5. Então 5 mais 5 mais 5 mais 5. E nesse caso é 20. Tá bom? Lembra disso, lembra dessa noção de multiplicação que a gente tem que ter, noção de grupos. Show de bola? Mas agora eu tenho uma conta aí pra gente fazer, 103 vezes 85. E aí, será que dá pra gente fazer 103 grupos de 85? Ia ficar muito estranho, né? Pra gente fazer essa soma toda, ia ficar muito complicado. E de fato, iria ficar muito complicado. O que é que a gente tem que fazer? A gente vai montar essa conta da seguinte maneira. Vamos colocar aí o 103. Embaixo, o 85, lembra do símbolo da multiplicação. E agora, passa o segmento aí embaixo e nós vamos fazer essa multiplicação. Agora, professor, como é que nós vamos fazer? Simples. Primeiro você vai pensar em multiplicar 5 vezes 103. Tudo bem? Professor, faço de uma vez? Não, pode fazer na calma. Primeiro, faz 5 vezes 3. Lembra dessa ordem. 5 vezes 3 primeiro. 5 vezes 3 é igual a 15. E aqui a gente a gente vai raciocinar como anteriormente. É 10 mais 5, lembra lá? Fica 5 e sobe 1. Tranquilo? Agora, muita atenção nessa hora, nessa parte da multiplicação. Muita atenção. Quando você vai multiplicar aqui, muitos alunos têm a mania de primeiro somar e depois multiplicar. Não é essa a ordem. Primeiro você vai multiplicar o 5 vezes o 0 e depois aquele 1 de cima você soma com esse resultado. Então primeiro você faz 5 vezes 0, que é igual a 0, tudo bem? Agora soma mais 1. 0 mais 1 é igual a 1. Colocamos o resultado ali embaixo. Por último a gente faz 5 vezes 1. 5 vezes 1 é igual a 5. Então já colocamos aí. O que é que nós vamos fazer agora, professor? Nós vamos fazer 8 vezes 103. Só que é o seguinte, como o 8 ele está na segunda posição, aí, na segunda ordem, digamos assim, na ordem das dezenas, então nós vamos ter que começar o resultado da multiplicação dele na segunda ordem também. Como é que a gente faz isso? Nós vamos colocar o resultado da multiplicação embaixo do 515, mas não começamos na primeira ordem, tá bom? Então, para lembrar disso, coloquei 2 tracinhos. A gente vai começar como antes. 8 vezes 3. 8 vezes 3 é igual a 24, tá bom? E aí fazemos o mesmo jeito, né? Colocamos o 4, sobe o 2. Aquele 1, ele já não vai mais interessar pra gente. Então, deixa eu cancelar ele. Agora nós vamos fazer, 8 vezes 0 e depois soma com 2. Então, primeiro 8 vezes 0. 8 vezes 0 é 0. Mais 2, 2. Então, show de bola. Coloquei aí. Agora vamos pro último. 8 vezes 1, 8. Já coloquei. Agora o que é que eu faço com esses dois valores, professor? Você vai somar esses dois valores. Tranquilo? Então a soma nós já vimos como é que faz. Então 5, 1 mais 4, 5, 5 mais 2, 7. E aí só ficou o 8 pra gente. Então o resultado dessa multiplicação é 8.755. Valeu, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte da multiplicação. Que agora nós vamos resolver algumas questões. Eu tenho aqui essa questão. A seguir está representada uma operação de multiplicação e o produto estão
expressões no sistema de numeração decimal e x, y e z são dígitos entre 0 e 9. Se a multiplicação está correta, quanto vale x vezes... esse pontinho aí, ele é da multiplicação, tá bom? Então, viu um pontinho desse, é multiplicação, beleza? Viu a posição dele aí, né? Então, é x, você vai ler como vezes y, depois vezes z. Então, para descobrir essa multiplicação, o que é que nós devemos fazer? Como a questão anterior. Descobrir o valor de x, descobrir o valor de y e, no final, descobrir o valor de z. Bacana? Como é que a gente faz isso? A conta, ela tá aqui montada. A gente vai ter que fazer, a gente vai ter que pensar que a gente está resolvendo ela. Aí tem um detalhe. Primeira coisa que a gente faz, pega o y vezes esse valor. Agora aqui tem uma dica, pessoal. Se você fizer y vezes valor, o resultado tem que estar aqui, na primeira linha. O resultado está aí, 340. Eu não sei qual é o valor de x, mas para essa conta da 340, com toda certeza, esse número aí, 340 e depois um x, com toda certeza, para que essa multiplicação vezes esse y tem que ser igual a 340, aqui é fácil. Esse y, na verdade, tem que ser igual a 1. E quem é o x, professora? Quem está na posição aqui do zero? É o zero. Então, o x, ele é zero. Então, daqui a gente já ganha o quê? Que o x é zero e o y é igual a 1. Aqui, pessoal, cheguei aí, deu o número zero e nós vamos multiplicar, eu não preciso correr atrás de mais ninguém. Sabe por quê? Porque é o seguinte, todo número vezes zero é zero. Então, independente do valor do z, independente do valor que a gente fosse encontrar, quando a gente fosse multiplicar x vezes y vezes z, o resultado seria zero, tá bom? O resultado sempre é zero, pois o x é zero. Tá tranquilo? Então a questão rápida, não foi necessário encontrar todos os valores, mas é preciso que vocês tenham essa noção aí, tá bom? Todo número vezes zero é zero. Show de bola? Vamos agora para uma próxima questão. No cinema, há 12 fileiras com 16 poltronas e 15 fileiras com 18 poltronas. O número total de poltronas é... Poxa, lembra da organização retangular que eu falei? Filas, colunas. Então, para a gente determinar a quantidade que tem, a gente multiplica. Só que aqui tem duas situações. Nós temos aqui filas, 12 filas com 16 poltronas e 15 filas, ou seja, 15 fileiras, né, com 18 poltronas. Então, aqui, opa, deixa eu voltar aqui. Então, aqui é o seguinte, nós temos aqui com 18 poltronas. Ou seja, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer duas multiplicações. Primeiro, você vai fazer 12 vezes 16 e depois você vai somar esse resultado com 15 vezes 18. Tudo bem? Vamos separar aqui para a gente fazer. Vamos fazer nesse espaço aqui. Então, 12 vezes 16, fazer essa multiplicação. Depois a gente faz 15 vezes 18 e depois soma os dois resultados, tá bom? Agora aqui, 16 vezes 12, quanto é que vai dar? Então, professor, calma aí, professor, vamos devagar. Exatamente, vamos devagar. Mas aqui, 6 vezes 2. 6 vezes 2 é 12. Lembra lá como é que faz? Fica 2, sobe 1. Aí, 6 vezes 1 é igual a 6. Aquele 1 você vai somar só no final. Não esquece disso. Então, 6 vezes 1 é 6. Agora, mais 1, 7. Lembra que agora nós vamos multiplicar o 1, desculpa. Vamos multiplicar 1 pelo 2. Mas só que antes, dois tracinhos aqui. Aí vamos lá, 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 1 é 1. E agora basta a gente somar esses dois resultados. 2, tudo bem? 7 mais 2, 9. E aqui 1. Tá tranquilo? Eu acredito que sim, né? Na próxima parte, nós temos 15 vezes 18. Então, nós vamos começar multiplicando o 8 vezes o 15. Começando por 8 vezes 5. 8 vezes 5 é igual a 40. Então, o que é que a gente faz? Fica 0 e sobe 4. Tudo bem? Lembra, não esquece, não soma o 4 mais 1 e depois multiplica. É 8 vezes 1 e depois soma com 4 lá em cima. Então, 8 vezes 1 é 8. Mais 4, 12. Tá bom? Agora nós vamos multiplicar o 1
E aí, esquece logo aquele 4 para você não se confundir. Então, nós vamos fazer, ó, 1 vezes 5, só que antes, 2 tracinhos. Então, é 5. 1 vezes 1 é 1. Agora, basta somar esses dois resultados. Então, 0, 2 mais 5, 7, 1 mais 1, 2. E aí, pessoal, agora ficou fácil. Já tem o valor de 12 vezes 16, tem o valor de 15 vezes 18. Vamos somar, ou seja, vamos fazer 192 mais 270. Vamos montar essa conta para a gente fazer? 192 mais 270. Ó, vamos lá. Começando das unidades. 2 mais 0, 2. 9 mais 7, 16. Então fica 6, vai 1. 1 mais 1 é 2, mais 2, 4. Então a resposta aqui é a letra C de como estava fácil. Como estava fácil, professor? Realmente sim, né? Olha essa próxima questão. Na loja de informática, durante um dia, foram vendidas as embalagens de CD que faltam na caixa. Cada embalagem de CD custa R$ 6. Quanto receberam pelas embalagens vendidas nesse dia? Ó, vai na pergunta, vai direto na pergunta. O que é que nós estamos querendo? O que é que a questão está lhe pedindo? É o seguinte, está perguntando quanto receberam pelas embalagens vendidas. Aí como é que a gente vai atrás disso? Professor, a gente tem que saber quantas foram vendidas. E de fato, é isso que a gente tem que saber. Agora, quantas embalagens foram vendidas? Qual é a dica que a questão dá? Ele diz o seguinte, ó, foram vendidas as embalagens de CD que faltam na caixa. Então a gente tem que procurar quantas faltam. Aqui ele dá a imagem, né? Nós temos a imagem e daqui dá pra gente perceber quantas faltam. Tudo bem? Ó, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos contar quantas faltam fazendo assim. Aqui, ó, falta uma, que é na parte de cima. Opa, deixa eu voltar. Uma. Aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Só faltam 9, professor? Não, cuidado. Calma lá. Aqui embaixo falta mais o que, ó? 10, 11, 12. Só que pensa o seguinte. As que faltam aqui embaixo também estão faltando na parte de cima. Então, se faltou aqui mais 3, em cima a gente tem faltando também mais 3. Então, já tinha 12. 12 mais 3, 15. Ou seja, faltam 15 caixas de CD, né? 15 embalagens de CD. Tranquilo? E agora, professor, o que é que a gente faz? Aqui, a gente já sabe tanto que falta, sabe quanto é que custa cada uma. Então, acabou a questão. Basta multiplicar por 6, 15 vezes 6. E aí, ó, na calma, 6 vezes 5 é igual a 30, fica 0, sobe 3. 6 vezes 1 é 6, mais 3, 9. Então, a resposta aí é a letra A, de A. Como está fácil. Como está fácil, professor. E realmente esse conteúdo é para ser assim mesmo, é para ser fácil mesmo para vocês poderem depois dominar os outros. Beleza? Aqui é só mais uma revisão. Ó, oitava questão. Laís é uma aluna muito dedicada e gosta muito de estudar matemática. Durante a aula de operações básicas, ela decidiu criar a expressão numérica a seguir. Então você tem uma expressão, ou seja, você tem os números e tem várias operações. E aí, ao resolver essa expressão, qual foi a resposta encontrada por ela? É isso que nós queremos. Então, para fazer isso aqui, você tem que lembrar de uma ordemzinha, que é, primeiro, você resolve quem está no parênteses, depois você vai resolver quem está dentro do colchetes, e depois você vai resolver quem está dentro da chaves. Tudo bem? Lembra dessa ordem aí. Primeiro, parênteses, colchetes, chaves. Beleza? Então, chaves não tem nesse caso, né? Você, observando a nossa expressão, você verifica que chaves não tem. Então, nós vamos nos preocupar somente com os parênteses e com os colchetes. Então, primeiro resolve a operação que está dentro do parênteses. Eu vou repetir aqui essa expressão para a gente ter uma ideia de como nós devemos fazer direitinho. Ó. Mais 10, aí ó, vou fechar aqui, colchete, menos 15. Então, primeiro, nós fazemos 6 menos 2. E 6 menos 2 é 4. Aí eu vou reescrever de forma com que, no lugar de 6 menos 2, a gente vai colocar o 4. E aí, mais 10
menos 15. Agora a gente não tem mais o parênteses, eu tirei, executei a conta que estava no parênteses, não preciso mais dele. Agora aqui, o que é que a gente vai fazer? Olhando dentro das chaves, nós temos duas operações, a vezes, de multiplicação, e a de adição. O que é que a gente faz primeiro? Multiplicação, não esquece. Então primeiro a gente faz aí, ó, 2 vezes 4. 2 vezes 4, vamos fazer mais rápido. 2 vezes 4 é 8. Agora nós devemos fazer 8 mais 10. 8 mais 10 é igual a 18. Então, o resultado das operações aqui que está dentro do colchete é igual a 18. Pegaram a ideia? O que é que falta? Esse menos 15. E aí nós